Olá! Seja bem-vinda! Deixa eu organizar essa mesa. Olá, gatas garotas! Hoje vamos bater um papo sobre como evitar que o medo domine aí a sua vida, os seus projetos. Então, você que está aí empacada com medo, né, de usar, de ir mais à frente um pouquinho, então fica aí que a gente vai bater um papo, que eu tenho certeza que ao final dessa live você vai destravar e vai continuar e vai conseguir, ou melhor dizendo, dominar esse medo e fazer o que você precisa fazer. Eu não vou dizer que você vai deixar de sentir medo, de maneira alguma. A gente vai entender aqui nessa live porque o medo é importante também na sua vida, até para você viver. Mas você vai administrar, vai gerenciar o seu medo, coisa que eu tenho quase certeza que você não foi ensinada. E como é que você sabe, Isabel, que eu não fui ensinada? Porque eu também não fui ensinada. Nas escolas não ensinam como. Agora pode até ser que já ensinem, mas na nossa geração, pelo menos quem é da minha geração, não aprendeu como administrar as emoções. E por conta disso, eu tenho certeza que se a gente soubesse, muita coisa a gente estaria evitando. Marina, Mil Projetos, maravilhosa, seja bem-vinda aqui. Ah, Marina, seja uma pessoa bacana, curto demais seguir você, viu, Marina? Talentosíssima. Agência GM também chegando por aqui. Deixa eu até colocar aqui como evitar o. Deixa eu fixar aqui. Como evitar. Evitar? Que o medo. Opa! Te domine. Domine, vamos dominar esse medo. Olha aí. Dora Doces Finos também chegando por aqui. Sejam bem-vindos. Aí a gente tem um pacto aqui. Quem chega aqui, no mínimo, compartilha com outra amiga para estar aqui falando, participa aqui dessa live. E é bem legal, sabe? Essa história de pedir para compartilhar. Tem pessoas que não gostam, né, de receber. Realmente, às vezes, né, cada pessoa é diferente. Mas depois que eu recebi um testemunho de uma garota que disse: olha, Isabel, eu conheci você, eu estava numa situação, num período muito mal da minha vida, eu não estava bem, e aí eu conheci você através da sua live que alguém, através do aviãozinho, enviou para mim. E dali, muita coisa eu consegui mudar na minha vida para melhor, depois que eu passei a seguir você e colocar em prática. Olha só, colocar em prática, viu? Então, assim, depois disso eu desencanei com essas crenças de que é chato. Você não é obrigada. Se você recebeu, você vai assistir ou não. E tá tudo certo. Meus amores, vamos falar sobre emoções, sobre a emoção medo especificamente. É uma emoção que às vezes tem uma cara aí de vilão e faz até um pouco de sentido, faz um pouco sentido ela ter essa pecha dela, né? Essa coisa, essa cara dela, mas ela é importante, né? A gente vai descobrir aqui que ela é importante também. Uma pessoa totalmente desprovida desse sentimento, dessa emoção, opa, é uma pessoa extremamente perigosa, não é? Então, assim, o medo faz parte da vida da gente. E o que é que a gente tem que fazer? Não é deixar de sentir o medo. A gente tem que administrar, a gente vai ter aí que conduzir. Por quê? Porque a gente está percebendo que a mulherada tem vários medos, vários medos. E, Isabel, mas os homens também têm? Tem. Só que, aí eis a questão, eles não param, na sua grande maioria, por conta dos medos. E nós, mulheres, acabamos de não seguir, de não prosseguir, de não crescer, evoluir na nossa trajetória, na nossa jornada, porque empacamos
no medo. E aí a gente precisa entender como é que surge o medo, entender como é que funciona, como é que a gente funciona, porque cada uma vai funcionar diferente com relação ao medo, sabe? Cada uma vai. Tem umas que vai ter mais medo, outras que vão ter menos medo, mas todo mundo vai ter medo de uma certa proporção. O que a gente vai tentar aqui? É tentar fazer com que você entenda o que é o medo, como ele aparece em você, como é que essa emoção surge, não é? E a partir daí você também identificar como, o que é que faz, na verdade, o que é que faz você ter medo. E daí, a partir daí a gente começa a desconstruir, porque não dá para você tratar algo se você não conhece, não dá para você mudar, enfrentar aquele medo se você não conhece. E aí, pasme, tem muita mulher, mas é muita mulher mesmo, que tem até medo de reconhecer os medos que tem. Aí fica difícil a gente conseguir ajudar ou ela conseguir mudar, não é? Desconstruir esse medo, ou pelo menos dominar esse medo, mas é essencial. Isso faz parte do autoconhecimento, que eu sempre digo aqui que é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na vida de qualquer mulher. É ela mergulhar dentro dela e se conhecer profundamente. Só que se conhecer também é doloroso. O autoconhecimento não é uma coisinha gostosa como chupar um sorvete. Não é tão simples assim. Vai doer, porque a gente vai botar o dedo na ferida. E aí o que é que faz? A gente já tem uma vida tão louca, tanta coisa, cobrança e uma série de coisas, que aí a gente fica evitando, não é, trazer naquela cabeça da gente, naquele momento a gente acha que está trazendo mais sofrimento, trazendo mais dor, e aí evita até denominar o que é que te provoca. Mas eu quero dizer que se você é mãe, quando você quer tratar a febre do seu filho, você se interessa por saber o que é que está provocando aquela febre? Ou você dá simplesmente um remédio para a febre e está tudo certo? Não, você vai verificar se é o ouvido, você vai verificar se é a garganta, se ele está doendo de um lado, do outro. Para quê? Para justamente você ser mais incisiva, você ser mais assertiva, dar a medicação para aquilo que realmente está provocando a febre, não é? E não simplesmente o remédio para a febre. Por quê? Porque senão, se não cuidar lá na origem, a febre vai ficar voltando. Bem assim é o medo. Se você não identificar do que você tem medo, você não vai conseguir dominar o seu medo, certo? Então, assim, pode ser doloroso, pode ser desconfortável a gente ficar de cara, de frente com os nossos medos, sabe? De repente pode ser um bicho papão, mas a gente precisa dar nome aos bois, né? E aqui são os nossos medos. Ah, Isabel, você não tem medo? Não tenho, assim de medo. Mas eu aprendi na minha história, né? Contar um pouquinho aqui da minha história, que a gente precisa enfrentar. Eu venho de uma família onde tenho muitas mulheres que servem, se viram de inspiração, e eu honro todas elas a partir da minha mãe, minha avó, né? Mulheres como minha madrinha, minhas tias. Então, mulheres que sempre foram mulheres assim, afrontosas, vamos assim dizer. Mulheres que sempre correram atrás daquilo que elas acreditavam. Mulheres para o seu tempo, empoderadas, quando nem existia ainda o termo, ou pelo menos quando não se usava ainda. Então eu fui criada ali. Claro, tem a figura do meu pai, uma figura extremamente importante, mas aqui a partir dessa construção do que é o ser mulher. Então eu tenho muito elas de referência. Minha tia, minha avó, minha mãe. Então olha, minha mãe, na década de 70, minha mãe, ela já tinha um novo casamento, né? Ela foi uma mulher divorciada que depois se casou novamente, e se casou com um homem negro. Você imagine, na década de 70, se hoje a gente tem um racismo, né, do jeito que tu imagina naquele momento, né, naquela época, e ela foi lá e se envolveu e teve uma filha com um negro. Então veja como essa mulher é corajosa. Eu tinha minha madrinha também, que naquela época também era uma mulher que era divorciada e não quis mais se relacionar com ninguém, criava suas filhas, não é? Juntamente com a sua mãe, que eu chamava de Bisa, não é? Minha avó, eu chamava ela de vó também. Então veja como essas mulheres, e elas, eu lembro que hoje não, hoje é até cafona, hoje até não tem mais sentido, mas naquele momento fumar era um ato revolucionário, e mulher fumando, né? Naquele momento era ousado, era transgressor, mostrava que aquelas mulheres eram donas de si. Tudo bem, hoje não faz sentido, mas naquele momento a gente precisa entender as coisas dentro da perspectiva do momento. Então eram essas mulheres que eu tinha como referência. Eu tinha uma tia minha, que era a tia da minha mãe, minha tia-avó, né, que chama,
E ela não casou, né? Ela não casou, ela foi uma professora, então ela tinha muita referência de leitura. Então, veja, foram essas mulheres que eu fui bebendo na fonte. Então, mulheres que eram, na verdade, corajosas, que tinham seus medos, né? Que tinham seus medos, mas que não barravam, não barrava o progresso da vida delas, as histórias dela diante daqueles medos, diante daqueles acontecimentos. Elas iam em busca, elas iam atrás. E ali eu aprendi com essas mulheres também, né? Eu aprendi com essas mulheres a lidar com medo. Veja, naquela época a gente não falava de inteligência emocional. Elas, embora fossem essas potências, elas eram cruas emocionalmente, não é? Totalmente controladas pelas suas emoções, mas ainda assim elas conseguiam dominar tudo isso e fazer com que a vida delas andasse, fazer história, né, dentro da perspectiva de cada uma. Então, essas mulheres se viram de inspiração para mim, né, se viram de modelo para mim em muitas coisas, e até hoje, por isso que eu honro a história de cada uma, né, e a partir da minha mãe, porque é a minha maior referência. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, que esse ambiente influenciou, né, mesmo que ali eu não se falava das emoções na escola, nem dentro de casa, mas eu via no dia a dia como elas lidavam. Às vezes, né, minha mãe estava com alguma coisa. Às vezes eu via minha madrinha, às vezes eu via minha tia. Então aquela coisa assim, totalmente descontrolada. Ou seja, a emoção ali, raiva, né, totalmente dominava elas. Porque elas não tinham conhecimento do que hoje nós temos e em especial do que eu tenho. Estou falando em relação a mim, que sou parte elas são minha família. Então, mas mesmo assim, elas tinham a intuição, né? E era aquilo muito forte. A força do feminino era muito grande, essa energia dentro delas. E mesmo assim, mesmo que meio selvagem, sabe? No sentido de ainda não se reconhecer, elas andavam e serviam de inspiração para mim. Mesmo com essas referências, e que foram muito importantes para eu ser quem eu sou hoje, porque eu só sou porque elas foram, mesmo assim, ainda nos momentos da minha vida, eu tive muito medo, né? Eu tive muito medo. Quem nunca? Ai, quem nunca? Eu tive muito medo na minha gestação, que eu tive um problema, minha pressão subiu muito, eu tive que antecipar o meu parto, eu fiquei com muito medo. E um dos medos que eu tinha era de sair da maternidade, primeiro era de sair da maternidade e não trazer meu filho. Nossa Senhora, isso pra mim era coisa assim, ai, eu ficava doente só de pensar. E outra coisa, eu mesmo de morrer dentro do parto, porque a pressão muito alta, enfim. Então, esse foi um medo muito decisivo na minha vida. Eu tive medo, porque eu queria ter um parto normal, mas eu não pude, por conta da pressão, né, da minha pressão muito alta, que não baixava, mesmo ali controlada, toda semana com medicação, eu não pude fazer. Então, aquilo me deu uma tristeza, sabe? Naquele momento, e eu fiquei com medo também, porque ia ser um outro parto, ia ser um parto, uma cesariana, que foi tranquilíssima, maravilhosa, meu obstetra, maravilhoso. Mas ali eu tinha medo, eu estava com medo daquilo. Mas mesmo assim, eu lembro até hoje, quando eu, aqui na clínica, na Santa Helena, na clínica que é na maternidade da minha cidade, eu caminhando, né, para o centro cirúrgico. Eu com medo, mas eu entendia que eu precisava fazer aquilo. Né? Aí você diz, Isabel, mas você não tinha opção, você ia ter que parir de todo jeito. Sim, claro que eu ia ter que parir, mas como eu estava indo? Ai, meu Deus, ai, Jesus, ai, desmaia. Não, eu fui andando, caminhando, serena, com aquela barriga enorme, eu enorme, toda inchada. E eu fui, né? Então, assim, foi um momento de medo também. Um outro momento de medo que eu vivenciei foi um momento onde eu fiz a transição da minha carreira. Né? Eu venho de um histórico, a minha formação é em comunicação, em jornalismo, eu praticamente a vida toda eu trabalhei com assessoria e assessoria política, então eu venho de um universo não só da comunicação, mas da comunicação política, onde eu prestava assessoria. Desde governo, já trabalhei em governo, com senador, com deputado, enfim, com tudo que você imaginar parlamentar eu já trabalhei.
E aí, diante disso, eu não estava mais feliz com aquele tipo de trabalho, já não estava fazendo sentido para mim. E paralelo a essa insatisfação, eu conseguia perceber as mulheres que estavam ali à minha volta, que trabalham muitas mulheres, não só jornalistas, mas em vários, você tem acesso a um universo, né, de mulheres, porque nós estamos realmente ocupando praticamente todos os espaços aí dentro da sociedade, né, estamos representadas. Então eu tinha acesso, tinha sempre contato com essas mulheres e eu percebia que elas, por mais que elas se esforçassem, por mais que elas fossem brilhantes e mulheres que eu achava o máximo, ainda assim elas achavam que não eram boas o suficiente, elas achavam que sempre deixava a desejar e elas tinham que estar sempre se cuidando. Aí eu confrontei isso comigo, que embora para alguns eu não fosse brilhante, para alguns, para mim eu era brilhante no que eu fazia, não é? Então assim, eu dizia assim, nossa, mas eu não tenho esse sentimento tão assim frequente quando elas têm. Aí eu comecei a observar, comecei a questionar, eu olhava para essas mulheres, achava elas maravilhosas, achava incríveis, mas elas não conseguiam, Isabel, conseguiam observar que elas tinham todo esse potencial. E eu falava, nossa, como é que você não percebe que você é assim? E eu ficava realmente impressionada. Eu fico até hoje com várias mulheres que eu converso, com várias mulheres, né, que eu tenho acesso e que elas ainda não acreditam no potencial dela. Não é uma, nem duas, nem três, não. Quem dera que fosse só uma, duas, três, que eu pudesse contar na palma das minhas mãos, mas não dá para contar. E muito disso tinha a ver com a autoconfiança, com elas não acreditarem nelas, delas acharem que não eram tão boas quanto elas deveriam ser. Olha que cobrança cruel com cada uma. Então ali eu comecei, né, comecei a observar e via que isso não era tão constante em mim. Eu disse, não, mas eu acredito mais em mim do que elas normalmente. Claro que eu também tinha os meus momentos de oscilação com relação à minha autoconfiança, com relação à minha autoestima. Não significa dizer que eu nunca nunca me senti lá embaixo, nunca senti, eu tô insegura. Não é isso. Só que eu conseguia trabalhar mais rapidamente e sair desse lugar do que a maioria, do que a média das mulheres. E aí eu disse, nossa, será que eu não estaria na hora de ajudar essas mulheres através disso que eu acredito que eu tenho? E aí comecei a mergulhar nesse universo do autoconhecimento, primeiro me conhecendo, me desconstruindo, né? Construindo tudo aquilo que eu passei há muitos anos, construindo coisas que estavam desconectadas da minha essência, para resgatar, não é reconstruir só, mas resgatar quem eu sou na verdade. E você pode dizer, mas Isabel, você já chegou ao final? Claro que não. O autoconhecimento, eu sempre digo, tem linha de largada, mas não tem linha de chegada. A linha de chegada é quando você deixa de respirar, quando a gente acaba a nossa missão aqui, então aí já está concluída. Fora isso, a gente tem sempre o que melhorar, a gente tem sempre o que se conhecer, porque a gente tem dois lados. Nós temos a sombra e nós temos a luz, né? E a luz é algo maravilhoso, mas tem mulheres que não reconhecem a sua luz, fica só olhando para o seu lado sombra. E a sombra também precisa de uma atenção, precisa ser trabalhada. A sombra que eu falo são as perebinhas, aquilo que a gente precisa melhorar. E está aqui a autoconfiança, a autoestima, não é? Questões que você tem aí que precisam ser trabalhadas para quê? Para que você avance na sua vida. Eu sempre falo que o que te trouxe aqui não vai lhe levar a um outro patamar. É show de bola, é maravilhoso, mas você precisa trabalhar outras questões que você talvez não seja tão boa, que você ainda não observou, mas que está empacando aí a sua vida. E talvez a questão da autoconfiança seja justamente o que está atrapalhando você de crescer, você de tomar uma decisão, você de avançar em direção àquilo que você acredita, em direção do seu propósito, sua missão. Mas, Isabel, qual é a minha missão? Aí você que vai descobrir. E você só vai descobrir quando você se sentir confortável com você, confiante, porque aí você vai atrás. Mesmo que você não tenha ainda esse acesso, esses conhecimentos dentro de você ainda, você ainda não consiga perceber, mas você está forte, confiante para correr atrás do que você precisa.
como tudo funciona? Como é importante você trabalhar o seu lado sombra, as suas perebinhas, para que você avance. Porque você só ficar tratando do que você já é legal, boa, sabe? Não vai lhe levar mais. Você já chegou aqui, já foi longe, sem nem cuidar desse outro lado. Agora, tu imagina, mulher, se tu começa a cuidar da sua autoconfiança, especificamente aqui, aonde é que você vai parar? Não tem limite. Para você não tem limite. Você vai voar. Então, por isso que é importante você estar conversando, estar se reconhecendo, se descobrindo, conhecendo a mulher fabulosa, extraordinária que é você. E uma das questões que é importante, sabe? Uma das questões que é importante para você ter uma autoconfiança e passa por essa questão de você se conhecer, é conhecer as suas emoções. Hoje, eu trouxe aqui a emoção medo. Nós temos várias emoções, mas basicamente nós temos 5, que além do medo, a gente tem a tristeza, a gente tem a raiva, a gente tem a alegria, não é? E o medo, na verdade, são 5 básicas. Essas, um psicólogo, psicanalista, ele estabeleceu, estudou e ele entendeu que essas 5 todos nós temos, todos, homens e mulheres, a humanidade toda tem essas 5 emoções. E a partir daí há um desdobramento das emoções, não é? E tudo mais. Só que o que acontece com o medo? A gente tem o medo como um vilão, porque acha que ele paralisa tudo. Mas tem um outro lado que é muito bacana e é essencial para que a gente esteja viva, né? Porque o medo dá um freio na gente. Se a gente fosse uma pessoa totalmente desprovida da emoção medo, a gente cometia loucuras, a gente colocava a nossa vida em risco, sabe? Tudo isso a gente estaria fazendo, mas o medo, né? E o instinto de sobrevivência, que é essa questão do medo, faz com que a gente não coloque a vida da gente em risco. Por isso que ela é uma emoção importante também, certo? Camilo, Bruna Camilo, seja bem-vinda! Aí eu lhe pergunto, para a gente chegar lá no meio, porque olha, eu trabalho assim, como é que funciona? Para a gente mudar, eu preciso entender como é que as coisas funcionam, porque senão fica só como se fosse decoreba, sabe? Na escola eu tinha muita dificuldade de, é isso, sim, mas eu sempre fui muito questionadora e dizia, por quê? Porque quando você sabe, né? Você sabe o caminho, quando você sabe o porquê, você pode até esquecer de alguns nomes, você pode esquecer de algumas coisas, mas você sabe a estrutura como funciona, as coisas como elas vão funcionar. Então, quando você sabe, aqui a gente específico está falando sobre essa emoção medo, quando você começa a estudar e mais a fundo nela, você vai entendendo que há uma estrutura e que você dominando essa estrutura, você vai começar a gerenciar e a lidar melhor com suas emoções e especificamente o medo. Por exemplo, o que é uma emoção? O que é uma emoção? Quem está aí, vê se escreve aí para ver. O que é uma emoção? O que é que você entende como sendo uma emoção? Todos nós já sentimos emoções, várias, todas. Nós somos, principalmente nós mulheres, nós somos uma cachoeira de emoção. Nós estamos assim, sempre transbordando, mesmo aquelas que são mais reservadas, né? Enfim, nós temos emoções que às vezes a gente não compartilha ou a gente não fala para as outras pessoas, mas que a gente está ali sentindo, né? Se tem uma coisa que a gente tem muito, nós mulheres, é essa capacidade de sentir. Isso é fantástico, é maravilhoso. Então, assim, o que é uma emoção, sabe? Emoção é uma reação química que acontece no nosso corpo, sabe? Vamos lá, que acontece no nosso corpo, né? Aqui vai, a gente sente e a partir dali, daquela reação, a gente sente algo e a partir dali a gente faz alguma coisa. Por exemplo, essa emoção, como é que a gente percebe ela? Se ela é uma reação, química e a gente percebe ela. Como é, Isabel? Eu não estou entendendo. Veja só, algo acontece no seu ambiente. O seu ambiente, eu quero dizer, um ambiente externo, não é dentro de você. Algo acontece no seu ambiente externo, e a partir dos seus sentidos, a visão, a audição, o olfato, enfim, você tem essa percepção das coisas que estão acontecendo aqui no seu ambiente. E isso manda a mensagem para você e faz com que
você sinta, provoque essa emoção. Ou seja, a emoção, algo acontece aqui nesse mundo exterior, você percebe e através da sua percepção, através dos seus sentidos, você processa isso dentro de você, que acontece uma reação química e faz com que você sinta medo, com que você sinta raiva, com que você sinta alegria, enfim, faz com que você sinta todas essas emoções. Aí vamos lá. Se você está na sua casa, você assistiu o filme, foi dormir, tal, botou as crianças para dormir, tal, foi lá, aí de repente você fechou a casa, tá tudo isso, você tá no seu quarto, aí você ouve um barulho, caindo algo na cozinha. Nossa Senhora, tu até imagina, você vai ficar com medo, meu Deus. O que está acontecendo? Você não viu, você não está lá na cozinha, você não sabe nada do que está acontecendo, mas através da sua audição fez com que você entendesse lá dentro da sua cabeça, seu cérebro processou como se fosse algo, né? Vamos lá, um ladrão. Mas eu quero dizer que se você não tivesse ouvido, você não teria sentido medo. Ou se você tivesse visto alguma coisa, mas nesse caso aqui você está em um ambiente diferente. Aí vai que você tem, mesmo com medo, vamos lá, você se levanta, né, e lá acende a luz. Quando chega lá é um gato, aí você, ai, morri de medo e não era nada. Tá entendendo como funciona o medo? Então é assim que acontece com várias outras coisas. Você sente, né, o medo e às vezes você não vê, não é algo concreto. Às vezes quando as pessoas têm medo aí de outras, estão com síndrome de pânico, né, com medo que ela não sabe direito o que é, mas ela sente, né, porque o cérebro dela, a percepção dela é diferente. Então assim, quando você ouve, nesse caso específico, aí faz com que você desperte o medo. Você está num safari, você está lá num safari, aí de repente você está lá no carro, naquele carro de safari, aí de repente o carro quebra, você sai do carro, de repente chega perto de você uma onça, dá de cara com você. Ai, morrendo de medo. O que é que você faz? Pode acontecer duas coisas. Ou você fica paralisada com medo, tem gente que acontece, ou o seu instinto de sobrevivência, com medo, você vai fazer o quê? Com que você corra para o lado oposto onde está a onça, onde está ali aquela onça querendo pegar você. Então, isso é o medo, né? Mas se você não tivesse visto, você não teria medo. Ou se você não tivesse ouvido, né, o barulho dela ou de qualquer outra coisa. Então, assim, a gente tem esse contato com as emoções estão dentro da gente, mas a partir de algo que acontece no mundo exterior. Isso depois eu vou dizer como é importante o ambiente que você vive, sabe? O ambiente com que você vive e as pessoas com quem você convive, como é importante para você estar bem com você, para que você flua de uma forma bem bacana. Então é muito importante isso e a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso. Então assim, você sentir medo é normal, tá tudo certo. É uma emoção, eu sinto, todo mundo sente. O que não é normal é você travar diante das coisas que são importantes para você. E aí é o que está acontecendo. Você está paralisada diante de várias coisas que são importantes para você. Você está com medo, ou com medo do julgamento, ou com medo de não dar certo, com medo de achar o que é que os outros vão falar, ou com medo de não dar conta, de fazer tudo o que precisa fazer, enfim, vários medos. E cada uma, a gente pode ter medos em comum, mas a gente também pode ter medos totalmente diferentes. Você pode estar com medo de morrer, não é? Nesse momento que a gente está vivendo bem peculiar, faz bem parte desse momento, talvez, né? O medo de morrer, medo de ficar sem dinheiro também, são medos bem presentes também na vida das mulheres, de todo mundo de forma geral. Até o escritor Napoleão Hill, ele fala sobre essa questão do medo. E um dos medos é esse. Tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem medo de se relacionar com alguém, não é? Tem medo de dar uma oportunidade para um novo relacionamento, tem medo de mudar de emprego, tem medo de se aventurar num projeto novo, tem medo de fazer uma transição de carreira, enfim, existem vários medos.
Vários que estão aí atrapalhando a sua vida. E os seus são importantes. Aí você, Isabel, mas os meus são tão bestas, esses medos que eu tenho. Menina, tô suando mais do que tudo. São tão bestas em relação a outras pessoas. Sim, mas são seus. São importantes porque são seus. E são eles que, se você não trabalhar, vai fazer com que você permaneça aonde você está. Então, para que você cresça, para que você dê um salto qualitativo na sua vida, você precisa encarar os seus medos. E você precisa estar administrando, né? Conduzindo, não é deixar de sentir, porque você não vai conseguir. Uma fórmula aqui para você não deixar, para você não ter mais medo. Eu não tenho medo de nada. Não existe isso, não ter medo de nada, não é? O que existe são pessoas que sabem dominar, administrar o seu medo, que sabem gerenciar as suas emoções, que sabem lidar com elas quando elas aparecem. Então isso é muito importante, porque eu vejo muitas mulheres barrando a sua vida, deixando de crescer, porque elas têm medo. E o medo é muito constante na vida da mulher. Elas têm medo do julgamento, né? Porque é muito cruel o julgamento quando uma mulher não dá certo em alguma coisa, na visão da sociedade. Então ela é julgada, então aquele julgamento é muito pesado. Então elas têm medo. Então por conta disso, elas nem se arriscam. Elas nem vão adiante, porque ela diz, bom, se eu fizer, fulana fez, aconteceu isso. Se eu fizer e também não dá certo, vai acontecer a mesma coisa. Então eu não quero passar por isso, por essa humilhação, por esse tipo de julgamento. Aí o que é que você faz? O que é que essa mulher faz? Ela não faz nada. Então ela deixa de crescer, ela deixa de dar um passo a mais na vida dela. E se ela tivesse feito e tivesse dado certo, aonde ela estaria? Quantas coisas você deixou de fazer na sua vida por medo? Ou do julgamento, ou porque não acreditava em você, enfim. E que depois que passou aquele momento inicial do medo, você se arrependeu de não ter feito. Se você tivesse feito, você dizia, nossa, seria tudo diferente, poderia dar certo na minha vida e eu poderia estar aqui em outro patamar. Mas eis que você, por medo, você não foi lá, né? Você não seguiu. Então aí o que é que a gente precisa? A gente precisa estar administrando esse excesso de medo. Porque esse excesso de medo está prejudicando a sua vida. Está deixando de você, se você trabalha em redes sociais, se você precisa aparecer, está deixando você de não fazer uma live, de você não gravar um Reels, de não gravar um vídeo. Por quê? Porque você está com medo do que os outros vão pensar, do julgamento dos outros. Não é? Aí você trava, aí o seu negócio não cresce. Aí você é uma mulher solteira que gostaria de ter um relacionamento, que lá no atrás você já teve um relacionamento ruim, não deu certo, mas enfim, não é porque um não deu certo que todos os outros na sua vida não vão dar. É só você ter uma certa cautela e um cuidado na escolha do seu parceiro. Aí você diz, tem medo de se relacionar, por quê? Aí a gente vai lá descobrir por quê. Mas eu tô aqui só falando dos medos, não é? Então aí você tem medo, aí aparece uma proposta super bacana para você ir trabalhar na cidade, ganhando até mais. Aí o que é que vai acontecer? Você trava, você não vai porque você não. Essa proposta é muito boa. Será que é para mim mesmo? Ai, não vou não. E se eu não der conta? E essa cidade, se for estranha? Aí começa a colocar vários empecilhos para justificar o seu medo. Aí você não vai. Aí depois, o que é que acontece? Você se arrepende. Principalmente quando depois aquela oportunidade, algo que era pra você, aí outra pessoa vai, porque não existe vácuo no universo não. Abriu aqui, você não entrou, outro vai vir. Aí aquela outra pessoa foi, deu certo e tá aí no maior sucesso. Aí você, nossa, se eu tivesse ido, poderia ter acontecido a mesma coisa. Não é que você tá com inveja da pessoa não é isso não. Você tá ali confrontando, é o seu medo. Se, eu fiquei ali. Aí quanto mais você é dominada por esse excesso de medo, mais medo você vai tendo. Porque quanto mais, aí as coisas você vai deixando, vai abrindo mão, vai deixando de lado. Aí você, por conta do medo, e aí você não vai vivendo as coisas, aí mais frágil, mais insegura você vai ficando. E aí qual é a solução, Isabel, que você dá diante disso? É você dominar esse excesso de medo. É você administrar. Veja outra coisa que eu esqueci aqui de dizer, de medo, e um medo que eu também tinha. Veja que são vários tipos de medo. Eu, quando tinha uns 10 anos, 9 anos, não, ou 10 anos, mais ou menos, de 9 para 10 anos,
Minha tia morava num prédio, num condomínio, e lá o elevador deu um problema nesse elevador, e a pessoa que estava nesse elevador acabou morrendo nesse elevador. Eu não sei como foi que esse homem morreu nesse elevador. Eu via, só que no dia que aconteceu o acidente, eu ouvia todo mundo falar desse acidente de elevador, que a porta fechou, que esse homem morreu. O dia todo, todo mundo, a família desse senhor também estava ali envolvido. Então aquilo na minha cabeça. Aí eu fui ficando com medo de quê? Adivinha que eu fui ficando com medo de quê? De andar de elevador. Aí eu fui ficando com medo de andar de elevador sozinha. Então eu já passei por várias situações que vocês não têm ideia não, de subir andares, sabe? Tipo assim, 10 andares pela escada com medo. Se não tivesse um assessorista, eu não entrava no elevador. Ou se a pessoa não descesse para vir comigo, veja, eu não tinha medo, eu não tenho medo de entrar, eu não tinha medo de entrar no elevador, eu tinha medo de ficar sozinha, porque aquela Isabel lá atrás ouvia que o cara estava sozinho. Aí criou também na minha mente aquela crença de que se eu estivesse sozinha no elevador aconteceria alguma coisa. Olha como funciona a cabeça da gente, olha como trava e olha o medo. Aí veja como isso, aí você diz, Isabel, isso lhe prejudicou? Claro que me prejudicou. É mole você subir 10 andares, você entrar no elevador e sair. Olha que coisa, até em elevador de hospital, que é super seguro, muito mais seguro, porque tá ali o tempo todo, né? E aí você imaginou você não entrar no elevador porque você ficava com medo? Eu lembro, eu trabalhei na Assembleia Legislativa aqui no meu estado, e uma vez o elevador subia e sempre tinha assessorista, mas nesse dia não tinha. Entrou eu e uma amiga minha e deu um pane de energia. Uma quebra de energia. Quando acontecia isso, ele disparava, ele não parava em lugar nenhum. Nossa Senhora, eu morri e depois disso, não, eu passei bem. Aí o coração saiu, né, pela boca. Aí foi para o térreo, foi para o subsolo. Eu saí, aí o assessorista, aí voltou a energia, o assessorista, vamos subir. Deus me livre, nem que a vaca tussa. Então, meus amores, isso tudo é um medo. Né? E o medo faz com que a gente deixe de crescer, deixe de fazer determinadas coisas. Veja que eu tive vários medos, né? Uns são menores, não atrapalham tanto a sua vida, mas tem uns que são excessivos, que atrapalham demais. E a gente precisa estar trabalhando e lidando com esses medos para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente viva a vida que a gente veio aqui viver. Viana, seja bem-vinda, gatona. Pedro Carregosa também, meu constelador. Rose, ai meu Deus, meia vista aqui. É Rose nutricionista? Não, é Rose Araújo. Eloy também por aqui. Kátia Reis, seja bem-vinda, gatonas. Hoje a gente tá falando aqui como evitar que o medo te domine, né? E não existe outra forma de você dominar, senão você conhecendo como surge, né, como faz. Então aqui a gente entra basicamente como você dominar, lidar aí com esse excesso, né, esse excesso de medo que está atrapalhando a sua vida. Sabe a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que pegar um caderninho, né, um caderninho só seu, só você tem acesso, e você tem que colocar lá. É interessante que você coloque. Eu sempre falo isso, de colocar no papel, porque mas eu faço isso na minha mente. A mente é traiçoeira demais, gente. Né? Ela vai fazer de tudo, né? O nosso cérebro vai fazer de tudo para que a gente gaste o mínimo de esforço, que é para a gente ficar justamente aqui nessa área de conforto. E a área do conforto é a área que a gente não cresce, que a gente não faz nada. Então pega um papel e coloca nesse papel do que você tem medo. De todos os tipos de medo que você tem na vida. Até de barata voadora, que é uma coisa que eu tenho pavor, tenho pânico. De barata voadora. Nossa Senhora, meu Deus do céu, chega a me arrepio só de falar. Todos os seus medos. O que você tem medo? Você tem medo de morrer? Você tem medo de ficar sozinha? Você tem medo de ir da pobreza? Você tem medo de iniciar um novo relacionamento? Você tem medo do seu relacionamento não dar certo? O que você tem medo? Você tem medo de fazer uma transição de carreira? Você tem medo de chegar no seu chefe e pedir
uma oportunidade para você crescer, um aumento no seu salário, o que é que você tem medo? Você tem medo de não dar certo na vida? Você tem medo de mudar de cidade? Você tem medo de iniciar um projeto novo e não dar certo? Você tem medo do que as pessoas vão falar sobre você? Você tem medo do julgamento? Você tem medo de não dar conta das coisas que você entende que são importantes para você? Do que você tem medo? Né? Bota nesse papel de tudo que você tem medo, coloca no papel. E é muito importante a gente saber. E isso faz parte do autoconhecimento. Porque tem muita mulher que tem medo, mas ela não sabe nem do que tem o medo. Ela tem a sensação dentro dela, né? Ela tem a sensação, ela sente o medo, mas ela não sabe dar nome. E a gente precisa dar nome aos bois. A gente precisa identificar tudo aquilo que está atrapalhando a vida da gente. Para quê, Isabel? Para a gente resolver, criatura. Senão, como é que você vai combater um inimigo, vou dizer assim como um inimigo, mas algo que você não sabe, você não consegue identificar? Né? Qual é o grande problema que a gente está vivendo nessa questão da pandemia? Por que demorou esse tempo aí para encontrar a vacina, para fabricar? Por justamente saber como o inimigo, como é que ele funciona, não é? Mas se você não souber, se você não identificar, primeiro identificar, depois você vai estudar como funciona para você combater. Então, o primeiro passo que você precisa é identificar quais são os seus medos. Eu sei que às vezes muita mulher corre disso como o diabo corre da cruz. Porque quando ela se deparar diante dos medos dela, a sensação que vem é como se ela se achasse assim: ah, eu sou uma mulher fraca porque eu tenho medo disso. Ah, eu sou uma mulher incapaz porque eu tenho medo disso. Ah, eu não presto porque eu tenho medo disso. Pare com esse julgamento. Coloque esse julgamento para o lado. Nesse momento você não vai se julgar, você não vai ser mais do que o que você já tem sido, carrasca da sua própria vida. Você vai deixar esse julgamento de lado e você vai estar com a missão de identificar quais são os seus medos. Que é como eu lhe falei, é como febre, sabe? Os medos, você precisa identificar o que é que vai, depois a gente vai chegar lá, o que é que está provocando esses medos. Mas primeiro você precisa identificar, dar nome aos bois, né? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo disso outro, é isso aqui, eu tenho medo de me envolver sério no relacionamento e não dar certo, eu tenho medo de me envolver, de não conseguir mudar, enfim, eu tenho medo de sair da minha cidade, eu tenho medo de mudar de emprego, eu tenho medo de ficar desempregada, eu tenho medo de falar, né? Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de gravar vídeo, todos os tipos de medo que você tem, todos eles você coloca no papel. Esse é o primeiro passo para você conseguir gerenciar, administrar, controlar esse medo excessivo que você tem, que está prejudicando você. Aí você pode me perguntar: Isabel, como é que você sabe, como é que eu sei, como é que eu posso ter certeza que esse medo que eu tenho, né, é um medo que é excessivo, que está me prejudicando? Você vai saber se esse medo está lhe prejudicando, se ele estiver impedindo você de executar e fazer o que você precisa fazer na área que você precisa, no que você estiver fazendo. Se esse medo estiver, né, bloqueando você, fazendo com que você não avance, esse medo é excessivo, né? Esse medo está dominando você, porque deixar de sentir você não vai deixar. Esse medo vai acontecer aí na sua vida, você vai. Só que você vai administrar. Esse medo está enorme, está gigante, sabe? E você está pequena diante dele. Então quem é que manda em você? O medo. Quem é que está conduzindo a sua vida? O medo, porque ele é maior do que você. E aí o que é que você vai fazer? Você vai aprender, né? Mesmo ele grande ainda aqui, você vai identificar, você vai dar nome a ele. Olha, medo. Medo de falar em público, medo de ficar desempregada, medo de um relacionamento novo, medo de fazer uma pós-graduação, medo de mudar de carreira. Você vai dar medo, vai dar nome a esses medos. Depois, quando você nomear, você vai olhar para você e você vai entender, né, o que você está sentindo, quais são os seus medos. Porque você agora já consegue visualizar dentro de você, saber de forma clara, né, de forma clara, que isso é importante, você ter clareza na sua vida das coisas. Então é importante você ter clareza dos seus medos. Para quê, Isabel? Para depois combater. Para depois administrar. Porque esses medos que estão gigantes e estão aqui, vai estar aqui, estão aqui agora, nesse momento, conduzindo a sua vida, o que é que você vai fazer? Ele vai diminuir.
ele vai diminuir. À medida que você vai entendendo e vai trabalhando, ele vai diminuindo. E quando ele vai diminuindo, você vai crescendo. Veja que eu disse que você ia aumentando, crescendo e ele diminuindo. Eu não disse que você ia crescer e ele ia sair da sua vida. Não, ele vai estar aqui com você, só que sob o seu comando, sobre o seu domínio. Você tendo o controle da sua vida, você fazendo as escolhas e fazendo o que você precisa fazer sem estar deixando de crescer, sem estar paralisada por esse medo. Porque agora o medo está no lugar que ele tem que estar. Não no medo controlando e conduzindo a sua vida, porque esse medo excessivo está prejudicando você de crescer e de viver todo o seu potencial que você tem. Então, é a partir daí, da identificação desses medos, que você começa, na verdade, a cuidar e aprender a lidar com eles. Então, aqui, primeira coisa que você vai fazer é identificar quais são os medos que você tem. Coloca lá no papel. Coloca no papel, e papel é bom porque não aceita desaforo. Você pode colocar tudo. Depois que você identificou do que você tem medo, aí você vai fazer uma pergunta a você. Por que você tem medo disso? Né? O que faz você ter medo disso? Por exemplo, no meu caso, né, lá quando eu disse aqui a situação do elevador. Quando eu comecei, que eu vivi, né, depois desse tempo, fiquei com medo e eu não sabia o que era. Eu disse, mas nossa, eu com medo de elevador subir sozinha, até que eu disse, aí eu fiz isso aqui, eu coloquei no papel e disse assim, mas por que eu tenho medo de entrar no elevador sozinha? Por que eu tenho tanto medo de ficar lá sozinha? É de morrer? É o quê? O que eu tenho medo? O que faz eu ter esse medo? Aí eu fui me lembrar dessa minha infância e desse episódio que aconteceu e como aquilo impactou, ficou lá na minha mente e que fez com que eu criou essa emoção, esse medo dentro de mim, né? Porque todo mundo assustado, aquilo ali criança, eu só ouvia aquilo, todo mundo no dia que foi aquele alvoroço na cidade, no prédio, né? E depois na semana toda todo mundo só comentando sobre isso, então aquilo ficou muito marcante na minha mente. Então, a partir daí que eu descobri o que é que fazia eu ter medo de andar de elevador, o que foi que eu comecei a fazer? A dominar, a gerenciar meu medo. Como é que eu comecei a gerenciar? Esse fato, esse episódio aconteceu aonde, Isabel? No passado. Veja que é uma conversa comigo mesma. No passado. Hoje eu estou vivendo aonde? No presente, totalmente, realidades totalmente diferentes. Aconteceu, esse medo que eu estou trazendo não existe, não faz sentido. Por quê? Porque aquela ação, aquele acontecimento já não existe mais. Então não tem sentido. Por quê? Não faz porque não tem sentido eu estar com medo de algo que não tem, que não existe, que só existe ainda na minha mente. Então, quando eu identifiquei o que fazia eu ter medo ali do elevador, aí eu comecei a combater. Não mais o medo, sabe? Mas a ideia que ainda estava na minha mente, a lembrança que ficou, associou aquilo, né? Aquele episódio com andar de elevador sem acompanhante, que era esse o medo que eu tinha. Quantas mulheres, aí você diz, eu não quero me relacionar com ninguém, não quero. Tá com medo de se relacionar porque lá atrás já teve um relacionamento que não foi bom, de repente viveu um relacionamento abusivo, né? Não foi muito bem tratada, enfim, se desgastou muito e conseguiu sair daquela relação. E por conta disso tem medo de novamente entrar em uma outra história e se repetir. Então, por conta disso, o que é que ela faz? Olha aí o medo. Ela, de uma certa forma, ela não se relaciona com ninguém. Ela não faz compromisso com ninguém. Mesmo ela querendo, mas ela tem medo de se entregar, de dar o coração dela para alguém. Outros medos você vai aí descobrir, porque cada um tem um sentido. Às vezes a gente tem um medo parecido, mas o que faz com que eu tenha medo é totalmente diferente. Então é uma coisa muito individual. E como vai descobrir? Só você que vai poder descobrir aí, fazendo justamente, não é, essa engenharia reversa. Primeiro você descobre, você identifica o que é que você tem medo e depois você começa a questionar o que é que faz você ter medo disso, né? O que é que faz você ter medo?
né? Por que que você tem esse medo especificamente? Fica mais fácil você conseguir trabalhar, combater aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Se você não conhece quais são os seus medos, é como se você estivesse andando no escuro. Aí você vai o quê? Vai se perder em tudo, porque você não está vendo absolutamente nada. Clareza é algo extremamente importante para que a gente seja uma mulher mais confiante. Clareza dos nossos sentimentos, clareza daquilo que a gente gosta, clareza do que a gente quer. Porque quanto mais você sabe o que você quer, quanto mais você tem clareza das suas emoções, sabe? De tudo que é importante e relevante para a sua vida, mais autoconfiante você fica, mais segura de si você se torna. Então, é importante que você tenha clareza das suas emoções. E nesse caso aqui específico do medo, por quê? Porque esse medo está atrapalhando você de progredir, está atrapalhando você de crescer na sua vida. E isso, a gente trabalhando aqui o medo, porque as mulheres têm muito medo. Mas isso vale também para você identificar quais são as suas raivas e por que você tem raiva. O que é que faz você ficar alegre? Né? O que é que faz você ficar extremamente feliz? O que é que faz? Tem muita gente que não sabe, tem muita mulher que não sabe. Se você perguntar, não vai saber. Então você pode fazer esse mesmo exercício que você está fazendo para o medo com todas as outras emoções. Claro que isso tem um esforço e por conta disso muitas mulheres abrem mão. Por quê? Porque vai ter que sentar e vai ter que refletir, né? Vai ter que fazer esse mergulho. Mas eu quero lhe dizer que se você quer ser uma mulher autoconfiante, se você quer dar um passo a mais na sua vida, o caminho é esse. Ninguém vai fazer por você o caminho que você tem que fazer. O máximo que vai acontecer é você ter uma pessoa para caminhar ao seu lado, mas ela não vai fazer o caminho que você tem que fazer, o caminho que é seu. Cada uma de nós tem um próprio caminho. Eu posso te dar um mapa, mas o território é diferente porque você é diferente. Sabe? Então, assim, eu posso lhe dar pistas, eu posso lhe conduzir pelo caminho, mas você que vai ter que fazer a caminhada. Então, assim, alguém vai fazer por mim? Não vai fazer por você, é você com você mesmo. Por isso que eu digo que o processo de autoconhecimento é um processo que às vezes não é gostosinho como chupar um sorvete, não. Ele é dolorosozinho, mas ele é transformador. Eu posso lhe dizer, eu posso lhe garantir que você ficar de frente com quem você é, na sua essência, que você está desconectada, porque essa sociedade acaba distanciando a gente da nossa essência para que a gente seja normal, né? Para ser aceitável. Então, quando você fizer esse processo, você vai se deparar com coisas que talvez você esteja vivendo, que você vai dizer, meu Deus, isso não tem nada a ver comigo. Como eu estou vivendo isso? Como eu estou suportando isso aqui que não tem nada a ver, né? Não era o que eu queria, porque até isso você já esqueceu dos seus sonhos lá de trás. Então, assim, esse processo pode ser extremamente doloroso, mas ele é libertador. No começo vai doer porque você vai ficar de cara com você, né? Você vai ficar de frente com você e aí você não vai poder correr. Mas ele, depois que você fizer isso, você se transforma naquilo que você nasceu para ser, né? Com todo o seu potencial, com todos os seus recursos, e extremamente autoconfiante, confiando muito mais do que o que você está vivendo agora. E não tem nada a ver com sua postura, da forma que você fala, não. É com a tranquilidade que você tem dentro de você. É com a certeza de quem você é, não do que o que você tem, nem o que os outros dizem. Mas é você ter a tranquilidade de ter a consciência de saber que você é. E basta. E é tudo. É essa tranquilidade, é esse poder, essa serenidade que o autoconhecimento vai lhe dar. E por conta disso, várias outras coisas vão vir. A exemplo da sua autoconfiança, acreditar mais em você, a tirar as capas que você está vestindo, os pesos que está carregando, que não são seus. De dizer assim, nossa, isso aqui não é meu, não é essa profissão que eu quero para mim, não é esse relacionamento que eu quero para mim, não é essa vida que eu quero para mim. Eu quero isso. E começar a construir aquilo que você merece, aquilo que você quer. Então, é importante esse processo do autoconhecimento para você ser uma mulher mais autoconfiante, mas acima de tudo, você ser uma mulher plena
e feliz. Isabel, é difícil? É doloroso. Mas é possível? Claro que é possível. Eu estou nessa caminhada também, junto com você. Eu já estou em alguns, vamos dizer, se fosse um jogo, no game, eu estaria num nível, em um outro patamar. Mas eu já passei também, sabe? E eu sei que dói. Porque a gente vive correndo, porque são tantas coisas que a gente já é penalizada, nós mulheres já somos cobradas, que às vezes a gente quer correr daquilo que vai trazer naquele momento, a gente acha que é para a vida toda um sofrimento, mas é algo maravilhoso. Eu sempre comparo também aqui como se fosse andar de bicicleta e de repente você cai. Aí você rala o seu joelho. Quando rala o joelho você vai cuidar. E a primeira coisa que sua mãe faz é jogar uma água. Aquela água só Jesus, né? Porque arde até a 5ª geração. Mas depois daquela ardência vai diminuindo e vai cicatrizando, né? Vai cicatrizando. Bem assim é um processo de autoconhecimento, bem assim é essa busca por você. Você vai se fortalecendo, você vai cicatrizando, vai curando todas as feridas expostas que estão aí em você, que ao longo da sua vida você foi sendo submetida. Então, o medo, ele é importante que você comece a gerenciar ele para que você possa fluir na sua vida. Não deixar de sentir, como eu disse aqui, mas você administrar. Então, assim, identifique quais são os seus medos e depois identifique o que é que faz você ter medo do que você tem medo, certo? Então é bem assim. E se você quiser estender a atividade, você pode levar para as outras 4 emoções também. Mas eu acho que você não vai, agora nesse momento, comece com medo, porque eu sei que ele trava mais. Então começa com esse medo e depois identifica. Depois, você pega, né, desses medos aí que você já conseguiu saber quais são, e você já sabe o que é que faz, né, o que é que provoca esse medo, e aí escolhe um. Escolhe um. Eu sou a defensora dos passos mínimos. Escolhe um desses medos que você tem e coloca aí para você o que é que você pode fazer, que depende de você, em direção a você controlar esse medo. O que é que depende de você? O que é que você pode fazer? Um passo mínimo, não precisa ser algo, o máximo, né? Não precisa ser esse máximo, tudo de vez. Não, um passo mínimo, confortável para você, mas que você vai fazer. Não é não fazer nada, é o passo mínimo que você vai fazer em direção a dominar esse medo que você tem. Por exemplo, se você está com receio de fazer uma palestra, né? Enfim, se você tem medo de abrir um grupo no Zoom e fazer uma palestra e você precisa, você pode começar a fazer, convida 2 amigas e faz ali, né, um momento de uma roda de conversa com elas. Por quê? Você vai fazer com elas, você está mais confortável porque elas são conhecidas suas, mas você ao mesmo tempo vai estar treinando. Você fala com elas que você vai fazer uma mini apresentação. É um passo mínimo antes de você fazer a apresentação que você quer. Você quer gravar lives? Porque você precisa para o seu negócio, o que é que você vai fazer? Isabel, mas eu tenho muito medo da exposição. Faz assim, começa a gravar no Stories, que é 15 segundos. 15 segundos. Pega algo do que você sabe fazer, que é o que você está fazendo nas suas redes sociais, e grava. Começa com 15 segundos. É um passo mínimo. Aí você grava. E pronto. Depois você grava outro. Daqui a pouco você está gravando live, você está fazendo tudo, transmissão ao vivo, você já está uma Fátima Bernardes. Mas qual é o passo mínimo que você pode fazer, que depende de você, que você vai fazer de maneira confortável, mas que ao mesmo tempo você está fazendo, quer dizer, você está em movimento em direção a você controlar o seu medo. Isabel, eu tenho medo, aqui a gente falou de um relacionamento, de se envolver. Então aí você diz, qual é o passo mínimo que eu posso ver para ver? Você vai se interessar, se interessou por tal rapaz. Então pesquise dele, né? Pesquise, saiba um pouco da história dele, quem ele já namorou e por que terminou os relacionamentos. Não precisa você já engatar um namoro. Vai no processo aqui de conhecimento, fica aí fazendo contato com videoconferência, para você ficar mais tranquila, mas não deixa de viver aquilo que você tem para viver. De repente, essa pessoa pode ser o seu grande amor,
não é? Pode ser um cara que seja bacana e você, só por medo do que aconteceu lá atrás, você não dá dando a oportunidade. Mas aí você também não vai se abrir de vez, você vai dar um passo mínimo, de uma forma que você vai se sentir segura até você conseguir dar outros passos e aí você estará administrando toda a sua vida. Aí o medo que era grandão aqui, que era enorme, que estava aqui dominando você, ele vai diminuindo. Mas ele só vai diminuir na medida que você começar a agir, na medida que você começar a se movimentar, porque a vida é movimento. Se você se movimentar, aí as coisas vão acontecer. Não precisa fazer essa grande revolução do movimento, você só precisa dar um passo mínimo em direção, aqui no caso específico, né, do medo, né, para você em direção a fazer algo que vai fazer com que você combata esse medo excessivo que você tem. Lá o que eu falei do elevador, o que foi que eu descobri? Eu disse, peraí, eu comecei a fazer, sabe como? O passo mínimo foi em hospital. Eu coloquei, disse, olha, elevador de hospital não vai ficar tendo assessorista. E são elevadores grandes, não é? Então eu disse, não, aqui não tem ninguém. Então comecei a negociar e a partir dali eu comecei a administrar o medo. Ah, Isabel, você deixou de ter medo? Não, ainda eu tenho. Quando são apartamentos pequenos, mais prédios, né, que tem aqueles elevadores antigos, né? Então aquilo ainda me remete lá. Aí eu ainda fico, né? Volta, de vez em quando fica assim. Mas eu já, em termos do que era, meu Deus do céu, 90%. 90% não, 80%, porque tem muito elevador antigo. Mas você está entendendo que a gente precisa estar dando passo. Se eu não desse nenhum, eu ia continuar na mesma. Aí você está com receio de receber, né, de dar um ok para a proposta que fizeram para você mudar de cidade. Uma proposta de emprego maravilhosa, você está com medo. Né? Aí você está com medo por quê? Né? Porque você está com medo de sair da sua cidade e ir para lá. Ah, Isabel, aí você vai dizer, por que eu estou com medo disso aqui? Primeiro você descobriu que você estava com medo. Agora, por que está fazendo com que eu tenha medo disso aqui? Aí quando você vai olhar lá na frente, lá atrás, você já passou por uma situação semelhante ou alguma coisa que fez com que você ficasse com medo de, na verdade, se arriscar um pouco mais, né? Você ficou com medo de não dar conta. Por quê? O salário vai ser melhor, a proposta é melhor e agora? Vai exigir mais de mim. Então, eu vou precisar dar conta. Então, eu tô com medo. Então, assim, o que você pode fazer? Aí você diz assim, olha para você, olha para o seu currículo, olha para tudo que você fez e diz assim, não, eu sou preparada. Faz uma coisa, se não fosse você, tira você, e se fosse uma outra pessoa com todas as suas qualificações, com tudo que você sabe, você aprovaria essa pessoa e você olha e diz, aprovaria, então essa pessoa é você. Acabou. Aí você vai embora, sabe? Então, dessa forma, você começa a administrar, você começa a gerenciar o seu medo, você começa a dar conta das coisas que estão impedindo você de avançar. E aí, você se sente mais autoconfiante, você se sente dona de si e você se sente mais confortável para não só dominar o seu medo, mas fazer as coisas que você precisa também. Vou deixar aqui para finalizar um exercício simples para quando você estiver extremamente com medo, né, ou com qualquer outra emoção à flor da pele, que você faça é respirar. Se você respirar durante no mínimo 2 minutos, o ideal é que seja 2. Não, o ideal é que seja 5, mas no mínimo 2 minutos vai fazer muita diferença. Porque lembra que eu falei da emoção, do processo químico que a emoção faz? Né, que é uma reação química no nosso corpo, às vezes aquela emoção é tão forte que não dá tempo do cérebro processar, e aí, ou a raiva você estoura, ou o medo você trava, não é? Então, o que é que você faz? Quando você respira, é como se você desse um tempo para o seu cérebro, que comanda tudo lá, né, processar aquela emoção e administrar. Então, é o tempo que você dá para o seu cérebro, para você administrar, para que você depois não se arrependa. Quantas coisas, quando você está com raiva, você fala e você faz, que depois você diz, nossa senhora, se eu tivesse um mínimo de controle, se eu tivesse respirado 2 minutos, eu não teria feito aquilo. E o estrago foi muito maior. Então, respire. 2 minutinhos pode fazer toda a diferença na sua vida, certo? Sandra por aqui, doutora Rosa Jeane, querida.
Olha, a nossa juíza e coordenadora da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça daqui do meu estado. Ai, quanta honra, mulher maravilhosa, inspiradora também, como todas as outras. Aline, coisa linda. Ele também, Vanessa, meninas. Muito bem, todos aí administrando e controlando seus medos. O que eu quero finalizar, além disso, né, além de dizer da respiração, é o seguinte: você não vai deixar de ter medo. Nós não vamos deixar de ter medo, mas nós podemos sim administrar e controlar nossos medos. Para quê? Para que a gente avance, para que a gente viva tudo que a gente tem para viver e tudo aquilo que a gente deseja, certo? Um beijo grande no coração de vocês e fiquem com Deus e proteja-se, viu? Beijo grande!